Nós estamos aqui, no meio, nós estamos nos manifestando aqui. E como que nós reconhecemos esse meio que nós estamos nos manifestando? Porque nós não conseguimos ou nós não nos permitimos? Sim, e nós também somos seres multidimensionais? No sentido de entendimento dos vários temas a serem oferecidos, sugerimos que seja seguida a ordem dos mesmos, para se evitar um entendimento fora do contexto ou não informado anteriormente. Boa noite a todos, Sejam muito bem-vindos para o nosso 8º bate-papo filosófico. E o tema de hoje, planos de realidade. Que tema, hein, João? Hoje começamos com um tema pesado, não? ou não, né? Ou não. Ou não. Vamos para perguntas, João? Para podermos começar? Vamos lá, né, Thiago? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é: o que é uma dimensão, João? O que é uma dimensão? Dimensão. Bom, sem necessidade de conceituar, né? Dimensão. Vamos tentar enxergar de uma forma mais simples, mais cerebral. Nós estamos aqui, no meio, nós estamos nos manifestando aqui. E como que nós reconhecemos esse meio que nós estamos nos manifestando? Através dos sensores do nosso corpo, não é isso? Não? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Então, essas informações desses sensores, eles carregam o nosso cérebro formando um conjunto sensorizado daquilo que foi possível sensorizar por esses sensores. Isso daí nos dá o conceito aqui de realidade. Não é isso, não? Realidade. Então, vamos entender assim, com base no nosso corpo, com base nos sensores que o nosso corpo possui, aquilo que os sensores conhecem, conseguem reconhecer como realidade, é chamado de dimensão. É a dimensão aonde os sensores atuam, onde eles conseguem dar uma informação para que o cérebro tenha a resultante dessa informação, não só em imagem, mas em imagem, em rugosidade, em cheiro, se emite algum som. Então, essa dimensão é o plano onde os sensores da nossa forma daqui conseguem nos responder, gerando a chamada realidade dimensional. Então, de uma forma mais simples, nós chamamos isso de dimensão. Uma percepção relativa, né? Isso é relativo ao quê? É exatamente relativo aos sensores que nós temos. Então, se eu partir de um pressuposto, até indo para uma divagação, se nós tivermos sensores que consigam captar mais, não está ampliando nossa realidade? Mas aí não seria mais essa dimensão a que me referi antes. Nós já estaríamos entrando dentro de uma outra dimensão, ou seja, aonde a sensorização já é mais abrangente. E como no universo não há limites, não é? Que o universo é de todas as possibilidades, a existência de várias dimensões que geram realidades diferentes, elas são possíveis. Não é porque eu não as vejo que elas não existem. E como dizia um amigo meu, e também não é porque você vê que isso necessariamente exista. Muito bom. Ô João, aí eu acho que entra encaixadinha a segunda pergunta aqui que tá perguntando, né? Tem uma colocação, na verdade. O que quer dizer cada um se dimensiona? Poxa, é um termo até conhecido. Ou dizem, né, de uma forma comum, não vulgarmente, mas de uma forma comum, a cada um se dimensiona. Claro, porque
Vamos tentar ir primeiro para o âmago da pergunta, que ela está limitada, depois a gente pode tentar ampliar um pouco. Se eu me permito a uma determinada coisa, é porque a imagem daquela coisa, a informação daquilo que eu estou pretendendo, ela já está dentro de mim. Porque ninguém estaria procurando algo que para ele é inexistente. Tem que ser existente dentro de mim para que eu busque aquilo. Então, se alguém, por exemplo, vamos dizer, eu vou dar um exemplo muito raso, mas talvez dê compreensão. Vamos supor que alguém seja do tipo de pegar um jornal e ler ali a manchete. Para ele, satisfez, ele leu a manchete. Ele sai comentando sobre qual foi o resultado que ele entendeu daquela manchete que foi expressa no jornal. E aí, um outro pode ver o mesmo jornal, a mesma manchete e falar, mas para aí, do que eles estão falando? Ele vai ler o artigo inteiro. O artigo inteiro. Ao ler o artigo, ele poderá entender que aquela manchete não retrata com fidelidade aquilo que está sendo escrito. Mas por que o primeiro se satisfez só com a manchete e o outro buscou o que diz o artigo relativo àquela manchete? Algo dentro dele que não o limitou. Então esse que se limita, ele gera uma dimensão para ele, ou seja, uma área de captação dos sensores da forma dele. Já outro, ele acredita que essa faixa pode ser ampliada. Então ele se permitiu. E toda vez que ele se permite, a abrangência dele é maior. Cabia mais. Cabia mais. Não é que deixou de existir. Até eu lembro de uma notícia uma vez, saiu num jornal, em que o presidente havia morrido. Era manchete. Eu vi uma manchete daquela, fui ler o artigo. Realmente, havia um presidente morrido. Era de um país africano. Mas imagina aquele que leu a manchete e você viu o que aconteceu, o presidente morreu. A maioria que vai ouvir acha que é o presidente do país dele, referindo-se a ele. Porque esse foi o objetivo daquele que escreveu. Gerar uma indagação para o cara ler o artigo e ver do que ele estava dizendo. Ele se limita. Portanto, na nossa forma de ver, realmente cada um se dimensiona. E vale para tudo isso, viu? Tudo na vida. A quebra das limitações talvez seja uma das grandes magias que o ser humano tinha que ter consciência para eliminá-las. São os limites humanos. Ah, mas são humanos. Não, é você que se limita. A possibilidade existe. A possibilidade sempre existiu. E quando ocorre isso, existe ainda mais um ponto que nós temos que analisar. Vamos supor que alguém se limita a um determinado ato. Não, isso eu não consigo fazer. Se ele já parte do pressuposto da impossibilidade, não há possibilidade de manifestação daquilo. E um outro diz, não, eu consigo sim. Pode ser que eu não consiga da primeira vez, mas eu vou até conseguir. Essa determinação dele mostra a quebra de limites. Agora, percebeu nesse exemplo que um está se propondo a um esforço danado para vencer aquilo que para ele era um limite. E esse outro se utiliza do limite para não ter esforço. Voltando, cada um se dimensiona. Ô, João, quando a gente fala de dimensões, né? Essa pergunta até eu achei muito interessante. A gente não está só nessa dimensão. Tá? Talvez a gente esteja em várias dimensões, né? Um ser, está falando? Um ser. Aí a pessoa pergunta assim, e nós também somos seres multidimensionais? Bela pergunta. Vamos dizer, então, vamos ver sobre outro prisma. Eu acho que hoje, a maioria das pessoas já tem consciência que aquilo que se manifesta aqui, que é realidade para nós aqui nessa dimensão, esse copo, esse vaso, esse piso, o prédio, o corpo da gente, é matéria. Isso aqui é matéria. E vamos ver, só uma lembrança rápida. E qual que é a origem dessa matéria? Bom, se for matéria orgânica, não.
através de células, de moléculas, tal, e vai, aí chega, e que se formaram através dos átomos que compõem o corpo. Até aí, nota 10. Né? Hoje, em qualquer iniciante de escola já sabe disso, né? O conceito do átomo. Mas vamos entrar um pouquinho mais dentro disso. O átomo alguém vê? Não, ninguém vê. Ou seja, esse sensor que nós temos, né, a nossa visão, que é dessa dimensão, ou seja, dessa possibilidade de sensorização, não enxerga o átomo. Mas ele não é visto por olhos humanos, mas ele é detetável por equipamentos. O equipamento detetou. Vamos agora analisar o átomo intrinsecamente. Hoje, nesse conceito, vamos dizer, o conceito mais atual, onde o átomo, que seria, antigamente falavam que era uma partícula, não é? O átomo é uma estrutura onde você tem uma camada periférica de grande volume, vamos dizer, no conceito tridimensional, onde eles chamam de eletrosfera, onde ondas com características de partícula, mas são ondas, preenchem esse espaço chamado eletrosfera. Mas é energia, ou seja, é movimento, é vibração, é frequência. E lá no núcleo, o núcleo do átomo, é um outro conjunto limitado, só que com uma quantidade de partículas muito grandes, mais de 100 partículas, que são detetáveis nos dias de hoje, que se juntaram ali, estão de uma forma muito coesa ali. São partículas cuja, vamos dizer, existência individual de cada uma delas, no nosso conceito de tempo aqui, da nossa tridimensão, são tempos irrisórios. Por exemplo, você tem ali nêutrons, né? Você tem prótons, tem pi meson positivo, metameson, e um monte de partículas aí, né? Tem partícula que ela aparece no núcleo, vive e desaparece em 10 a menos 7 do segundo. Aí aparece outro. Algumas partículas, para um átomo, tem ali um número equivalente de elétrons, ou seja, de ondas, um número diferente de prótons, de nêutrons, de neutrinos. E o que levou esse conjunto a se formar, vamos dizer, formou um átomo, por exemplo, de oxigênio. O outro formou um átomo, por exemplo, de germânio ou de silício. Alguma coisa ocorreu, porque você tem uma infinidade de átomos de germânio que têm as mesmas características, exatamente as mesmas. O outro já é hidrogênio, um monte de átomos e tem a mesma característica. E aí o que ocorreu? Ainda estão num campo que não é sensorizado por nós. Já escrevemos um monte aí de processos de existência, energia, existência, que por uma razão, de uma lógica diferente, se aglutinaram e se formaram esses átomos, mas que nós ainda não vemos. Eles não são detetáveis por nossos sentidos. E existem em todos nós. Em todos nós, em tudo, né? Tudo. Estão aí disponíveis na atmosfera, aí no chão, dentro de cada um de nós, né? Você encontra carbono, você encontra de tudo aí, né? Até ferro. Ferro, tem ferro aí dentro também, né? Não é carbono e amoníaco, né? Mas vamos lá. Agora, esses átomos, uma ordem foi dada por alguém, porque esses átomos começaram a se juntar de uma certa forma, e chegou no momento que essa aglutinação foi tão intensa, de tantos átomos desse, que agora isso se tornou detetável pelos nossos sentidos, ou seja, entrou na nossa realidade. Mas quando não estava na nossa realidade daqui, nós sabendo da existência, mas nós não conseguimos detetar. Ninguém diz, um átomozinho ali. Não, você não vê. Você fala, tem um gatinho ali, um cachorro, uma pedra, uma folha. Você não fala com o átomo ali, você não vê o átomo. Né? As minhas mãos não detectam os átomos. Mesmo sabendo que ele está lá. E mais, sendo eu um conjunto de átomos. Mas olha que coisa maravilhosa. Olha esse universo de Deus, que coisa mais linda. Essa lei que permitiu essa agregação e que chegou depois a se manifestar aqui,
nesse dimensional que nós sensorizamos, que nós conseguimos detectar. Agora, conseguem se juntar mais e mais, dando a formação, seja de mineral, seja de vegetal, dos animaizinhos, do corpo humano. E os elementos constituintes são os mesmos. Se nós pegarmos um pi-meson positivo que está num átomo de hidrogênio, é o mesmo pi-meson positivo que está no átomo de carbono, que forma também o nosso corpo. Que lei que é essa? Que lei que é essa que mostra que lá, no menor dos menores dos pontos da constituição atômica, que gerou a possibilidade de existência de um metameson. O que é aquilo? Que também vibra, mas o que é aquilo? Será que é algo que tem conhecimento inserido lá dentro de alguma forma que eu não consigo detectar? E no conjunto disso, na hora que formam átomos, imagina que deve ter aí um conjunto de conhecimentos que está embutido em tudo isso. Para aí, mas a minha forma então, que eu detecto aqui, meu corpo, a cadeira, ou a mesa, ou o corpo de um animalzinho, uma planta, será que isso que eu estou enxergando é só essa a realidade daquilo que eu chamo de existente? Será que não tem nesse conjunto algo que forma aquilo, mas eu não vejo? E aquilo que eu estou dizendo que forma aquilo, mas eu não vejo, será que não é formado de uma outra coisa que eu também não detecto? Eu andei em sentido reverso. Agora vamos andar em outro sentido. E esse corpo, quando ele para? Será que acabou algo, acabou a vida para mim? Ou acabou a realidade da dimensão que o corpo que eu usava conseguia sensorizar? O que é que acabou? Será que o que foi interrompido não foi a sensorização de uma realidade? E se uma nova forma couber a qualquer um de nós? Claro, porque a consciência, nós somos consciência. A consciência, ela poderá estar ligada a esse corpo, mas pode estar ligada, vamos dizer, num outro corpo mais sutil. E quando ligado nesse corpo mais sutil, será que esse corpo mais sutil, será que não existe dentro dele uma possibilidade de, através dele, eu ter a percepção de uma realidade que eu não tinha com esse corpo que eu tenho hoje? Uma percepção mais ampliada? Perfeito. Perfeito. Agora sim, mas ela ampliou por quê? Porque essa forma me limita também. A minha realidade foi limitada pela forma. Mas a mente, aquilo que é adimensional, que não está ligado à dimensão, mas ligado àquilo que você tem de conhecimento integrado, ela se utiliza da forma corpo para exatamente ampliar os graus de realidade, que nós podemos dizer em dimensões, como alguns dizem, até com uma precisão muito boa. Ah, mas está em outra dimensão. Isso que vocês chamam de consciência de mente não está aqui. Eu falo, poderá não estar manifesta aqui, mas está ligada aqui com esse corpo que eu uso. Ela me dá consciência. Meu cérebro processa isso, né? Porque ninguém dá o que não tem, né? Ninguém dá o que não tem. Mas vejam a possibilidade. Se eu me permitir entender que uma aglutinação aqui, agora se aglutinou em terceira dimensão, me deu capacidade de enxergar uma realidade, ou seja, de sensorizar essa realidade que eu vejo tridimensional. Se isso vale daquela para essa, será que não vale dessa para uma outra? Só mudar a escala? Só muda o degrau da escada? E uma outra, será que também não é possível? E será que não é possível? Agora nós vamos para uma utopia dessas mais profundas. Será que não é possível um dia, esse nível de realidade, ele foi tão ampliado porque a forma é uma forma que não tem mais as limitações grosseiras que nós temos, dela ter agora a percepção de uma grandiosidade do todo que para nós é inimaginável? E será que
nós ainda não estamos nesse ponto porque nós não conseguimos ou nós não nos permitimos. Ou essa realidade aqui nos prende tanto, mas tanto, que a gente não quer largar essa realidade. A gente quer ficar preso nela. E o universo é mágico. Se essa é uma lei de necessidade, se faz cumprir em mim. Já que você precisa tanto daqui, a tua realidade é só essa, é o direito seu de se manifestar aqui. Mas o dia que nós começarmos, imagino eu, são conceitos nossos, mas para nós são lógicos, e justos e bons. Se nós nos permitirmos a começar, sabe, a cortar esses grilhões que nos prendem, essas prisõezinhas que nós criamos, né? Essa personalidade que é tão frágil, que se ela não se apoiar numa realidade inteligível, talvez ela nem sobreviva. O dia que nós realmente confiarmos que nós somos algo que talvez seja tão grandioso, que talvez nós tenhamos medo de reconhecer. E alguém poderia dizer de vocês, mas por que você coloca uma condição de medo de reconhecimento? Porque se eu reconhecer, eu tenho que me tornar responsável por aquilo que eu já reconheci. E talvez o que eu não queira é essa responsabilidade. Por isso que eu me prendo nas futilezas, paixões, cargos, funções, forma. Alguns até presos à idade corpórea do veículo que ele usa. Não, agora eu estou velho. Eu falei, mas você não é um caso único no universo. Né? Normalmente nasce criancinha, cresce, fica jovem, passa um tempo até ficar velho. E um dia vai embora. Acontece com todos. Como dizia o Vinícius de Moraes, né? A gente mal nasce, começa a morrer. Morreu o corpo, eu não. Nem vocês, nós somos eternos. Eu não sei pai de quem que eles são, mas nós somos filhos do Criador, né? Filho do Criador é eterno. Então, como nós temos uma eternidade para soltar esses grilhões que tanto nos prendem, só depende da gente. A gente parar de gerar limites e começar a acreditar mais naquilo que nós temos lá dentro, naquilo que permitiu que aquelas partículas tivessem uma agregação, que permitiu que elas se juntassem, que formou isso e aquilo até formar um corpo igual esse. Reconhecer todo aquele trabalho e fazer o mesmo. Isso, né? Porque essa lei que promoveu isso, ela vale para o universo inteiro, dependendo apenas de uma coisa, do nível de consciência da criatura. Porque cada um irá habitar no plano que lhe cabe. Então, acho que a gente não pode ir um pouquinho mais fundo, mas acho que é um pequeno conceito, né? Apesar dos exemplos serem muito rasos, mas dá para nós percebermos a grandiosidade da criação, né? Da nossa oportunidade que Deus nos deu com aquilo que nós chamamos de vida. Bom, e agora, né, depois dessa maravilha toda, tem mais uma pergunta aqui, João. O que seria o conceito de manifestação, então, para fechar o... É um dia bom hoje, Tiago. Na próxima vamos ler antes esse negócio aí. Conceito de manifestação. Entenda a manifestação como experimento. Necessidades de um experimento. De acordo com aquilo que nos cabe, aquilo que nos é permitido pelo nosso grau de consciência, isso poderá ser ampliado se nós tivermos mais resultados de experiências que nós desconhecemos. Então, por exemplo, pode ser que alguém, falando de uma forma muito rasa, alguém fala, puxa vida, eu nunca tentei plantar algo, tipo uma horta lá na minha casa, eu nunca tive essa experiência. Eu vou comprar umas mudinhas ou umas sementes, eu vou começar a cultivar, eu quero ver o que acontece. Não é uma experiência? Ele vai ter uma resultante disso, se vai ser prazeroso, se aquilo vai agregar nele alguma coisa. Então, a manifestação é sempre
a possibilidade de uma manifestação, estou repetindo a palavra, uma manifestação consciente para nos dar uma resposta consciente de algo que eu não conheço, ou que ainda eu não experimentei. Então, vamos pegar nós. Isso dentro da nossa crença, claro. Nós estamos aqui nesse planeta. Estamos aqui. Nós estamos nos manifestando aqui, ou seja, tendo experiência nesse planeta. Mas será que nós nos perguntamos? Eu estou nesse planeta, mas na realidade, o que é que eu vim fazer aqui? Por que me coube aqui? Que essa teoria de coincidência, isso não existe, né? Não existe coincidência. Essa teoria que é acaso, o acaso é o seguinte, ele nega a ordem, né? E a ordenação é universal, né? Então, são bobagens, que a gente não vai perder tempo em entrar nessa semântica. Mas se eu entender que eu nasci aqui, comecei a ter consciência porque eu fui sensorizando as coisas, eu não sabia andar, aprendi a falar, comer sozinho, até andar de bicicleta e tal, aí vai crescendo, e um monte de experiências na vida. Numa época você deu valor para uma coisa, na outra você dá valor para outra coisa, depois para outra. Mas se você começar a ter a percepção que cada coisinha que você foi aprendendo foi em cima do ensinamento daquela experiência que você pretendeu uma nova. É um processo, a vida é uma magia. Eu saio daqui num processo para atingir um objetivozinho. Vamos dizer, eu quero agora aprender a andar de bicicleta. Daí eu vou, caio 2, 3 vezes, vou me equilibrando até um dia que eu ando sozinho automaticamente. Por quê? Já registrou, já guardou, está guardado no cérebro a informação. Quando eu pegar a bicicleta, o cérebro sabe todas as funções que eu tenho que fazer para andar. E você não pensa mais em como andar, você anda pensando em outras coisas e andando de bicicleta. E na vida é assim. Tudo aquilo que eu preciso experienciar antes é porque eu não tenho a resultante. Na hora que eu tenho a resultante, ela se agregou em mim. Então, imagine o seguinte, hoje eu vou aprender a andar de bicicleta. Eu poderia dizer, não, eu não vou andar porque eu posso cair. O outro menino do lado diz, não, eu vou aprender a andar, mesmo que eu caia umas 2, 3 vezes, mas eu vou aprender a andar. A possibilidade existiu para os dois? Sempre. Sim. Mas o discernimento de um, ele foi apagado. Foi apagado porque ele não tem dentro dele aquilo que o motive a vencer aquele obstáculo. Para ele ficar ali na omissão, para ele é mais cômodo. O outro não, é de atirado. Não, não é que ele seja atirado. O limite dele é menor. Ele se acha capaz e ele vai vencer. Então, o que seria, na realidade, a manifestação? A manifestação é você poder usar de um meio que te oferece um veículo para você ter as resultantes de todos os teus processos nesse meio e que vão carregar você com o conhecimento dessas experiências que foram vividas, resolvidas, certo? Não? E que tem no âmago a resultante dentro do teu cérebro. Porque esse conjunto de conhecimentos, conversa aí das perguntas anteriores, esse conjunto de conhecimentos que você adquiriu é automaticamente transferido por aquilo que seria a mente, o corpo mental, que lá ele processa tudo isso e mantém essa informação ligada com você por toda uma vida. E talvez, aí a gente que é um pouco abusado e talvez fantasiar as coisas, né? Numa outra oportunidade, num plano menos denso, onde a sensorização é maior, essas experiências serão importantíssimas, que talvez sem elas eu não atingiria ali. Portanto, manifestar é processo vida. É processo para chegar num ponto, depois chegar no outro, até que esse conjunto seja suficiente para me galgar um degrau da escada acima daquele que eu estou. Eu acho que por aí é melhor parar por aí para não criar mais tumulto, né? Tumulto seja de ordem mental ou de outra ordem, não é? Bom, pessoal, tem alguma pergunta, alguma colocação, né, João? Tem mais alguma? Não, fica à vontade. Desde que a gente saiba o assunto, né? Tem.
Não há nenhuma hoje? Hoje o pessoal está mais quieto. Né? Coração bom, né? Coração bom, não querem apertar a gente, ainda bem. Ainda bem. Então, finalizamos por hoje, né? Obrigado, Thiago. Bom, uma boa noite a todos, né? Muito obrigado por mais esse momento agradável aqui com nosso grande amigo aqui, o João. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, compartilhar com todo mundo e se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber as notificações e aguarde a gente para o próximo episódio. Muito obrigado.